Mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Gospel, seus parodianos, a fábrica de vídeos. Eu sou bolsonarista. Quando eu leio o depoimento do senhor, eu me identifico com muitas questões que o senhor trata ali. Que o presidente Bolsonaro, pela minha leitura, quando eu li ali hoje seu depoimento e assisti a sua audiência de custódia, o senhor, tenho certeza, como eu, no passado, vendo uma cleptocracia, ou seja, um governo de ladrões, dito pelo ministro Gilmar Mendes. Meu filho é pra botar na tela. Eu tenho cara de delator? Esses dias eu vi um artigo do jornalista, colega de vocês, o Merval Pereira, dizendo a roubalheira como método. Quer dizer, se de fato isso se consolida, né? Se de fato nós vamos realmente para esse modelo de cleptocracia, isso é preocupante. Não é? Porque não se trata de desvio, não é? Mas se trata de algo que passa a ser uma praxis contínua, um modo de governar. Não pode ser assim. Petrolão, Mensalão, assassinato de Celso Daniel, Passadina, nós comprávamos refinaria com o dinheiro do povo brasileiro lá fora, tudo podre, tudo enferrujado. Que talvez tenha sido o pior negócio da história do país, a refinaria de Passadina. A Comissão de Valores Mobiliários já pediu a condenação de ex-diretores e ex-conselheiros da Petrobras, incluindo a ex-presidente Dilma Rousseff, porque eles aprovaram a compra de Passadina, que acabou se revelando um péssimo negócio para a empresa. Uma inepta dentro da presidência da República, só confusão, empeiteira roubando. E isso foi tirando a nossa esperança, e inclusive tomando nojo da política no Brasil. A Polícia Federal faz, nesse momento, uma operação para prender suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento das obras de transposição do Rio São Francisco. A Polícia Federal, empresários ligados a esse consórcio aqui, gente, OAS, Galvão, Barbosa Melo e Coesa, esse consórcio estava cuidando de 2 lotes dos 14 das obras de transposição do Rio São Francisco, obras para levar água para mais de 400 cidades em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Empresários do consórcio OAS, Galvão, Barbosa, Melo e Coesa são acusados de desviar 200 milhões de reais. Empresas ligadas a esse consórcio estariam no nome do doleiro Alberto Youssef. Tomando raiva, tomando rancor, não querendo, nós não tínhamos mais orgulho da nossa bandeira. Eu não via mais jogo de futebol da seleção brasileira. Nojo que, infelizmente, devido à cleptocracia, como disse sabiamente o ministro Gilmar Mendes, se instalou no Brasil. O que acontece, senhor Jorge? Eu creio em Deus. E muitos cristãos no nosso Brasil oravam e clamavam, evangélicos, católicos, espíritas: Senhor, muda a sorte do nosso país. Nosso país não merece isso. Nós temos água, nós temos terra, nós temos clima tropical, nós temos terras agricultáveis, nós temos peixe. Senhor Jorge, nós tínhamos tudo para ser um país próspero e éramos roubados 24 horas. E nos envergonhávamos cada vez que víamos Jornal Nacional ou que o valha, porque no Brasil era ladrão 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tudo que víamos era vergonha, para a vergonha do povo brasileiro. E Deus, senhor Jorge, ouviu as nossas orações, porque a eleição de Bolsonaro em 2018, eu quero dizer para o senhor, sem dúvida, que eu creio que existe um Deus no céu, e eu creio que Bolsonaro foi resposta de oração de muitos homens e mulheres de Deus, porque um homem que gastou menos de R$1 milhão numa campanha, que tinha 7 segundos, senhor Jorge, na TV, que não tinha nada, não tinha uma Rede Globo, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele tinha patriotas insatisfeitos, pessoas que amam sua pátria amada, que viam nele, no discurso dele, um discurso patriótico, a esperança de um Brasil renascido, que via nele como uma educação militar, um homem que vociferava contra o crime, contra bandido, traficante, contra pessoas que
transgrediam no Brasil, ele tinha um discurso muito forte. E isso alimentou a esperança do senhor e minha também. Eu pensava que Geraldo Alckmin e Aécio Neves era direita, senhor Jorge. Não ria da minha cara. Eu achava que esses caras eram direita. Os brasileiros estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. E hoje o presidente Bolsonaro fez uma separação no Brasil, o que é direita, o que é esquerda, e o maior de tudo que o presidente Bolsonaro fez pelo nosso Brasil, senhor Jorge, ele nos mostrou quem é quem, ele nos fez despertar para a política, ele nos fez ver o que é Supremo, o que é Congresso, o que é Poder Executivo, o que cada um faz, e realmente alimentou o nosso patriotismo para nós crermos de novo na política no Brasil. E por que eu falo isso para o senhor? O senhor errou, não há dúvidas. Eu creio e confio nas forças policiais, especialmente quando o senhor faz uma confissão, o senhor confessou um crime, que teve problema, etc. Eu já li ali, não preciso ficar jogando isso sobre o senhor, porque o senhor já está, cumprindo a sua pena. E eu lamento muito, porque eu, como bolsonarista, como patriota, que o senhor se declara no seu depoimento, lamento que o senhor exagerou a dose. O senhor quis fazer justiça com as suas próprias mãos. O senhor não queria de volta aquela cleptocracia e falou, vamos dar um jeito. Se é para explodir caminhão, se é para derrubar poste de luz, e o senhor errou muito. E infelizmente o senhor está sofrendo, sua família está sofrendo, e o senhor cometeu realmente crime, por isso está hoje preso. Eu lamento muito. É triste, que é realmente um episódio lamentável, Isso não é democracia. Eu também sofri demais quando abriram as urnas e o presidente Bolsonaro perdeu as eleições, porque na minha cabeça, seu Jorge, falou, meu Deus, como é que o povo brasileiro votou num ladrão de novo? Um cara condenado em 3 instâncias. E há pouco aqui, um parlamentar falava, vocês perderam a eleição, perderam no voto e se tornaram inelegível. E eu quero falar para o senhor e para quem está nos assistindo, senhor Jorge, que a Dilma Rousseff, empichada, não teve os direitos políticos dela perdidos. Dilma Rousseff perdeu o mandato de presidente da República nesta quarta-feira por 61 votos a favor do impeachment sobre 20 contrários. Mas em uma segunda votação, o Senado Federal manteve por 42 votos a 36 os direitos políticos da petista. A votação deste item ocorreu separadamente a pedido de senadores do Partido dos Trabalhadores. O requerimento foi apresentado no início do dia e aceito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O Lula foi condenado em 3 instâncias, seu Jorge, e concorreu à presidência e ganhou. E o presidente Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas e está para se tornar inelegível, segundo aí as expectativas. Sabe por que eu estou falando tudo isso para o senhor? Para o senhor entender o seguinte, como o senhor, eu sou um patriota, como o senhor, eu vi no Bolsonaro uma esperança para o nosso país, e como o senhor, eu sofri muito com a perda da presidência da República por parte do presidente Bolsonaro. No entanto, eu não cometi os exageros. Lembra, veneno e cura é a dose? Eu não fui, para cima de ninguém, não quis atentar contra a vida de ninguém. Então, o que nos diferencia é isso, e eu lamento profundamente pela sua família. O senhor já falou dos seus filhos, que estão lá no Pará, o senhor está aqui, o senhor tem 9 anos em regime fechado. E eu, já faltando 2 minutos para o meu tempo, senhor Jorge, eu queria lhe fazer aqui, de forma muito clara, aqui, nessa CPMI, nós temos apenas 2 lados. Um lado que está falando o seguinte,
Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, Bolsonaro atentou contra a democracia, Bolsonaro é genocida, Bolsonaro é não sei o que, é negacionista, é terraplanista. E do outro, as pessoas falando, não, o presidente respeitou as urnas, o presidente não falou nada. Aliás, o presidente, seu Jorge, nem no Brasil estava nos Estados Unidos. Imaginou, né, dentro dele, o sentimento de perda. Ele que não teve um crime de corrupção em seu governo, um governo técnico, gente boa, gente de família, gente que sabia o que fazia. Não tinha político no governo dele, eram pessoas técnicas que retornaram. O nosso Brasil começou a crescer, emprego, mesmo com pandemia. Agora vamos falar de economia, porque as contas públicas no país voltaram a fechar no azul, após 8 anos seguidos de déficit. Então vamos chamar a Camila Abdelmalak, que vai trazer um raio-x dessa notícia para a gente. Camila, é um dado a se comemorar justamente quando falamos de gestão pública, não é mesmo? Bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite, Lívia. Sem dúvidas, um dado que a gente comemora. Houve um superávit, ou seja, quando a gente computa o saldo entre arrecadação e gasto do governo central, ou seja, nessa conta não entra os estados e os municípios, apenas o Tesouro Nacional, Previdência Social e o Banco Central. Em 2022, o resultado foi positivo em 54 bilhões de reais. Reduzir impostos. Então, eu falei isso tudo para te fazer uma só pergunta, se o senhor puder me responder. Senhor Jorge Washington, o presidente Bolsonaro, algum dos seus ministros, algum dos deputados ditos bolsonaristas, fizeram algum contato com o senhor, pediram para o senhor cometer alguma ilegalidade, botar alguma bomba, pegar em arma para tomar a democracia? Ou seja, o presidente Bolsonaro é culpado por algo que o senhor, ou alguma das pessoas mencionadas, ou aquelas pessoas que o senhor se relacionou dentro dos quartéis do Exército, o presidente Bolsonaro, ele forçou vocês, incitou vocês, pediu a vocês, orientou vocês, usou alguém para mandar recado, ou o senhor vê que o senhor e outras pessoas queriam, né, com essa indignação de um ladrão estar retornando ao poder, queriam fazer justiça com as suas próprias mãos? Se puder me responder. Obrigado, senador. Com a palavra, o deputado Marco Feliciano. Eu não sei se ele quer responder. Não, já acabou o tempo de Vossa Excelência, deputado. Mas aí ele não pode responder. Não, o tempo é 10 minutos, com direito já incluída a resposta do depoente. Para que ficasse registrado, se o senhor em algum momento teve algum contato físico com o presidente Bolsonaro? Não, jamais. O senhor também não. O senhor tem o telefone particular do presidente Bolsonaro? Não. O senhor enviou alguma carta ao presidente Bolsonaro? Não. Zé Fini tá na boca do Brasil. Se você gostou da nossa sátira, inscreva-se, deixe seu like, comente, porque aqui o seu comentário é muito importante para o canal. E compartilhe. Fui, até o próximo vídeo.